bem-vindo. Psicoterapia é um tratamento psicoemocional. E psico vem de psique, que significa mente. E terapia significa cura, então seria a cura da mente, né? E essa psicoterapia, ela é baseada na relação entre a psicóloga ou o psicólogo e o indivíduo. Nesse ambiente e nesse tratamento se oferece um acolhimento, um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, onde essa pessoa possa ser ouvida e sem que haja julgamento, sem que haja crítica, censura ou comparação, sendo que esse diálogo se torna neutro e respeitoso porque ele precisa que esse indivíduo traga o ponto de vista dele ou até mesmo a percepção dele sobre aquilo que ele está vivenciando e como que isso se tornou um problema. Então, a terapia ou a psicoterapia, ela pode ter vários tipos de abordagem, né? A forma como ela vai ser feita, que técnicas vão ser utilizadas, né, por esse profissional, por esse psicólogo. Existem mais de 200 técnicas, né, psicoterápicas, mas dentre elas, né, as que são mais famosas é a análise do comportamento, a fenomenologia, a gestalt terapia, a terapia humanista, a terapia junguiana, que também é conhecida como psicologia analítica, a psicanálise, a terapia transpessoal, que entra um pouquinho ali na bioenergética, na terapia haitiana, e os processamentos de memória, MDR, brainstorming, experiência somática, que trabalham com traumas, e a abordagem integrada da mente também, que é uma abordagem muito nova, muito recente, né? Mas muito interessante, porque ela traz um leque muito grande de, como se fosse um popurrí, né? Do melhor de várias técnicas, né? Para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho diante da necessidade daquele indivíduo que vem buscar ajuda. E também nós temos várias modalidades, né, de terapia. Nós temos a terapia presencial, que ela pode ser no consultório ou ela pode ser numa instituição de saúde. Por exemplo, ela pode ser em grupo ou ela pode ser individual, ela pode ser hospitalar, na beira do leito. E ela também pode ser online. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o tempo, isso vai depender muito da temática do encontro, né? Nós temos sessões que podem ter mais ou menos 45 minutos de duração a 1h, 60 minutos, né? Crianças normalmente fazem sessões mais breves, porque é para que não seja algo cansativo. Mas também, dependendo da necessidade desse indivíduo, ele pode fazer sessões de 1h30, 2 horas. Então, isso vai acontecer de acordo com novamente a necessidade desse cliente, né, desse indivíduo que está buscando. Bom, algumas pessoas fazem algumas perguntas que são bem, acho que a maioria tem essa curiosidade, né, ou essa dúvida de como é a terapia em si, né, o que eu devo falar na minha primeira sessão, como que é isso, como que é esse primeiro encontro, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de organizar aquilo que a gente
gostaria de que houvesse uma solução e me ajudasse a diminuir o meu sofrimento em relação àquela situação, àquela pessoa, ou o tema que for. O mais interessante nesse momento é que você busque algo que esteja incomodando você mais, algo que realmente está tirando o seu sossego, que está tirando a sua paz, que pode te interromper mais vezes no trabalho, em casa, ou até o seu sono, diminuindo a qualidade do seu sono. Então, aquele que está mais aflorado e que vem nessa necessidade de ser resolvido antes, a gente vai colocando dentro de uma lista de prioridades, né? Vamos resolver os mais urgentes e depois nós vamos encontrando juntos uma maneira de organizar e poder estabelecer um cronograma do que vai ser trabalhado durante as sessões. Quanto à privacidade, bom, o psicólogo, ele segue um código de ética do psicólogo, onde ele mantém totalmente sigiloso todo o conteúdo de uma sessão de psicoterapia. E também a sua privacidade, ela está reservada nesse espaço, né, onde normalmente vai acontecer esse encontro. E quando que a gente deve procurar ajuda? Quando a gente deve buscar um psicólogo, né? Normalmente a gente faz isso quando você sente uma sensação esmagadora e prolongada de desamparo, de tristeza, de angústia, onde seus problemas não parecem melhorar, apesar de você se esforçar, apesar da ajuda da família, dos amigos, apesar de você ter todo esse apoio, você não vê uma melhora nesse ponto. Quando você se preocupa excessivamente, quando você espera o pior, né, daquela situação, ou você está constantemente no limite, explodindo ou sendo muito tendo uma dificuldade de fazer as coisas com calma, onde suas ações, como beber muito álcool, usar drogas ou ser agressivo, estão prejudicando você e prejudicando outras pessoas, principalmente aquelas que você ama. E também, mais especificamente, depois de você ter sofrido um trauma, seja esse trauma emocional, físico, sexual ou alguma abordagem mais agressiva, né? Qualquer tipo de violência, também é um motivo pelo qual você pode buscar essa ajuda. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é a pergunta: quantas sessões eu preciso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a maioria das pessoas está com pressa de ter um resultado, né, de parar de sofrer. Mas na maioria das terapias isso é muito, realmente é muito incerto. Por quê? Porque existem algumas abordagens que usam 2 sessões por semana, existem abordagens que utilizam uma sessão a cada 15 dias, existem abordagens que fazem uma sessão por semana e assim por diante. E a quantidade de sessões, ela vai ser de acordo com o movimento, o tempo que o indivíduo, que o cliente tem para que ele possa fazer todo o processo interno de integração e de percepção da resposta, da solução daquilo que ele está buscando.
Então, às vezes, você tem abordagens que com uma sessão você consegue resolver. Às vezes, com meia dúzia de sessões você consegue resolver. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com você, com esse conteúdo do vídeo e principalmente com o seu caminho de autoconhecimento. E se você desejar, eu te convido para fazer a sua inscrição aqui no canal, para que você possa acompanhar mais conteúdos e também para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima, te encontro por aí.